Olá, esta é uma aula adicional que eu tive que colocar aqui no canal, porque esse tema não tinha no canal, que a gente seguia uma outra matriz, que é a matriz do Enem e da ETEC, não tinha a área do losango. Como tem uma questão que vai precisar, né, a próxima questão, questão 34, que vai precisar da área do losango, então eu fiz uma aula adicional aqui para a gente relembrar a fórmula da área do losango. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, a área do losango é como se fosse um balãozinho aí, é um tema de geometria. Ela tem o que a gente conhece como diagonal maior, a gente representa por uma letra, a letra D, e nós temos a diagonal menor. Vou colocar um pouquinho aqui mais embaixo, vou colocar aqui, ó, D, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma fórmula para calcular a área deste losango. O que eu fiz aqui, pessoal? A gente vai pegar uma ideia que a gente já sabe, né, para poder fazer o outro cálculo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos fazer a área do retângulo, só para a gente lembrar, base vezes a altura, no caso aqui 5 vezes 2 é igual a 10 centímetros quadrados. Então isso aqui não tem dúvida nenhuma, retângulo e tal. Aí o que nós vamos fazer? A partir da área do retângulo nós vamos analisar e perceber que o que é o losango. Ele é, se a gente desconstruir, né, na verdade, esse losango, a gente vai ter um losango aqui no meio, que é o mesmo que aquele azul que eu coloquei aqui, e um vermelho que vai ser dividido em 4 pedaços. Então, a gente vai perceber que, na verdade, a área de um losango, ela equivale a área de um retângulo equivale a 2 losangos. Então, na verdade, a gente tem a base aqui que é 5 centímetros e vai ser a medida dessa diagonal aqui, ó, que eu vou marcar para vocês aqui para vocês compreenderem, né, que é 5 centímetros também. E nós vamos ter a medida da altura, que é 2 centímetros, e aí a gente, analisando aqui, vai perceber que é a mesma medida da diagonal, 2 centímetros. Ah, então quer dizer que a área do losango e do retângulo é a mesma coisa? Não, a gente vai perceber que se a gente juntar, vai dar 2 áreas, né? Então, se a gente comparar as 2 áreas, a gente vai perceber que é o dobro. Então, a área deste losango aqui seria igual a 5 centímetros. Como que a gente chega nesses 5 centímetros aqui? A gente teria que fazer o seguinte, a gente teria que fazer a medida da diagonal maior, que é a mesma medida, diagonal maior, que é a mesma medida que a base, então ficaria 5 centímetros vezes a altura, que é a diagonal menor, então aqui no caso 2 centímetros. Como é a metade, porque isso aqui é a área do retângulo, perdão, então a gente divide por 2, né? Então vamos cancelar esse 2 com esse 2, vai ficar um só, 5 vezes 1 é igual a 5, opa, esqueci aqui do quadrado, né? E centímetros vezes centímetros é igual a centímetros quadrados, tá bom? E aí tem o desenho aqui, o esquema, né? Esse losango aqui maior e esse daqui dividido em 4 pedaços, cada pedaço em volta aqui vai dar a mesma área. Dito isso, agora fica fácil da gente deduzir a fórmula, né, da área do losango. Então eu tenho a diagonal maior, certo? Que é essa daqui, e tenho a diagonal menor que eu fiz no desenho lá, no primeiro desenho, e aí a gente vai perceber que vai dar a mesma coisa, né? Deixa eu só fazer o desenho aqui. Então, esse aqui vai ser o D, tá? Então, como é que fica a área da fórmula do losango, né? O cálculo da área vai ser diagonal maior, que é como se fosse a base lá do retângulo que a gente viu, vezes a diagonal menor, que é como se fosse a altura. Como é metade, nós vamos dividir por 2. Então, aí está deduzida a fórmula da área do losango, tá bom? Então, é isso para a aula adicional. Um abraço a todos, até!